está preso a alguns conceitos religiosos da qual ele recebeu no princípio da sua infância e juventude. Mas eu me perguntava, por que Jesus falava tanto dos céus, né? E anjos querem me encarnar aqui? Qual a motivação de você, no mundo espiritual, querer voltar para esse mundo? É uma dúvida que me afligia, né? E depois de muitos estudos, o Espiritismo me trouxe respostas. O mais interessante é que as respostas do Espiritismo não é assim dada de bandeja. A gente precisa elaborar inúmeros conceitos para a certeza e a conclusão daquela verdade. Não adianta alguém dizer assim, olha, nós vamos reencarnar para progredir. Isso é transmissão de informação. Mas crença verdadeira, ela só se estabelece depois que alguns princípios e fundamentos são construídos em nós, e com essas bases que nós temos, as novas informações e revelações que vão chegando, ela parece mais compreensível. Isso dá uma fé diferente, que é a que Kardec tanto nos proclamava, a fé raciocinada, né? E é aquela que a gente realmente tem a certeza, por conta de muitos parâmetros. Então, muita coisa no Espiritismo nós não vamos ter respostas para as nossas aflições, pelos nossos anseios, senão pelo estudo. Não tem outro caminho. Então, quando os Espíritos disseram que nós fomos criados simples e ignorantes, nós, no começo da criação, nós passamos um período em que Kardec chamou de espírito, com a letra minúscula, no princípio, uma coisa genérica, né? Que vai tendo contato com a matéria para desenvolver alguns elementos, bases, através do instinto, do mecanismo, para que um dia ele possa entrar em um novo estágio, um estágio chamado de espírito com letra maiúscula. Vocês podem até chamar assim, é quando a gente tem consciência de si mesmo. Então a gente vai passar um largo período sem consciência de nós mesmos. Quando a gente começa a ter consciência de nós mesmos, nós começamos a ter uma relativa liberdade que não tínhamos no passado. No nosso planeta Terra, nós vamos encontrar esses espíritos nessa primeira fase, que não conhece a si mesmo, em alguns reinos, né? No reino mineral, no animal, no vegetal. São os reinos aqui da Terra. Mas o universo, os planetas, os orbes, são todos habitáveis. E podem ter lá corpos que não têm nenhuma relação com os nossos corpos aqui, mas são habitados por esses espíritos que estão ainda sem ter conhecimento de si mesmo. Por exemplo, a única notícia que nós temos de um planeta como esse, assim, com mais informação, sem muitos detalhes, é Júpiter. Júpiter, para vocês terem ideia, não tem mais um mal. Eu sempre falo aqui que eu não sei nem o que é isso, deve ser um mal. A gente tem saudade do mal, vocês sabem disso. A gente tem saudade do mal. Então, o mal é um termo tão filosófico também nas suas definições e conclusões que a gente nem vai mergulhar isso, senão a gente não termina o tema que vamos abordar. Mas é assim, é a distância da compreensão das leis divinas. Depois que compreendeu o nosso, a distância da compreensão das leis divinas. Quando a gente começa com o conhecimento de si mesmo a agir com certa liberdade, nesse período inicial, a gente não tem forças para combater suficientemente os instintos que ficaram ainda do primeiro período. Nós estamos muito adiantados, nós aqui, nessa atualidade, nós estamos tão distantes desse princípio. E ainda carregamos essa animalidade para a gente ver como seriam os primeiros espíritos quando conheceram a si mesmo, tiveram noção de si mesmo. Não eram brutos, mas tinha algo de diferente. Deve ter sido algo assim, surpreendente para ele, né? Porque de repente você conhece a si mesmo. Tem noção disso. A gente está tão acostumado a isso que nem se lembra mais desse momento surpreendente da nossa existência. Então, a
nós vamos avançando nesse princípio, então toda a distância que a gente comete de atos contrários às leis divinas, elas não são responsabilizadas conforme nós somos responsabilizados hoje. Porque hoje a gente tem muita bagagem na nossa consciência e vai nos fazer escolhas certas. Então o espírito vai evoluindo, em corpos, à medida que vai avançando, em corpos melhores, corpos mais belos, como o meu, por exemplo. E nessa viagem, ele chega a um momento em que as atitudes deles começam a sofrer uma influência muito forte dos espíritos superiores. Eles, por alguma razão, eles conseguem detectar um momento em que esses espíritos começam a ter noção suficiente para carregar uma responsabilidade. Então os espíritos começam a ajudá-lo. Tem um espírito chamado Eusébio, no livro do Mundo Maior, que ele diz que nessa fase de evolução do espírito, a gente não tem como evoluir sem a ajuda dos espíritos superiores, não tem. Senão a gente fica parado, porque os instintos nos convidam a voltar. Então, como a gente não pode regredir, a gente fica estacionado. Então, por isso, os espíritos superiores, eles começam a influenciar a gente. Aqui na Terra, essa influência foi muito forte no Homem da Pedra. Então, como foi dada essa evolução? Primeiro, por intuição. Depois, com uma transferência de espíritos para o nosso planeta. Vieram de uma constelação de Capela, nessa época do Homem da Pedra, e vieram habitar aqui. Quando eles vieram para cá, a gente era assim, bruto. A gente não, vocês, né? Porque eu vim num mundo muito mais evoluído do que o mundo do Homem da Pedra. Nesse momento, a influência tanto era de espíritos superiores, mas não perfeitos, os capelinhos, e da intuição dos espíritos superiores no plano espiritual. Isso foi avançando e acelerando nossa evolução. Mas também as nossas escolhas erradas, elas eram muitas vezes escolhidas conscientemente, calculadamente, mesmo sabendo que aquilo era errado, por intuição ou pelos meios da vivência social da época. Não estou dizendo de um momento de perfeição de atitudes, mas havia uma certa e relativa lei que limitava algumas das nossas atitudes, que eram humanas e que eram celestes, divinas, que estavam em nós mesmos. Então, nesse momento, a gente começa a fazer coisas calculadas, erros calculados, diferente dos erros do passado, em que a gente fazia o erro por ignorância. Mesmo repetindo o erro, nós repetíamos por um impulso muito forte da animalidade, da qual a gente pouco tempo havia saído, e também pela própria ignorância, porque a gente não vai errar, aprender e não errar de novo nessa fase inicial. É muito difícil, porque a força dos espíritos animais é muito forte. Então chega um momento em que nós vamos avançando pouco a pouco e fazendo algumas escolhas erradas. Como o universo é habitado por muitos espíritos em diversos orbes, esses orbes avançam, como o nosso está avançando. Só que alguns espíritos avançam também na intelectualidade, mas na moral não. Quando eles não avançam na moral, eles começam a atrapalhar os espíritos que querem evoluir, que querem se melhorar. Então esses espíritos são excluídos desses planetas e são levados a um planeta que Allan Kardec definiu como de expiações e provas. Então o mundo de expiações e provas é um mundo em que os espíritos são delituosos das leis divinas em outros homens e são levados para cá. No Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que no planeta de expiações e provas é o que a gente mais entende.
É o mundo de expiações e provas, que é o que a gente vive. E falar do mundo de expiações e provas. A maioria dos espíritos são exóticos. Não evoluiu aqui no nosso planeta. A grande maioria. E já veio de lá, desses outros planetas, com a necessidade de expiar. Por isso a gente pode chegar à conclusão que o nosso planeta passou de expiações para expiações e provas no momento em que os espíritos de Capela chegaram aqui. Porque eles tinham crimes das leis divinas para expiar. Os habitantes daqui não expiavam. Por que não expiavam? Mesmo errando, mesmo tirando a vida do outro. Emmanuel, na mesma obra do Mundo Maior, no seu prefácio, vai dizer assim: Deus não pode penalizar o selvagem que mata o seu oponente a flechada da mesma forma que vai responsabilizar o homem civilizado. Não vai. É errado os dois, mas a responsabilidade é diferente, porque não há relatividade do mal. Mal é mal. O que se diferencia é as consequências. Então esses espíritos já vêm para cá com a necessidade de expiar. Passam nesse momento a intitular o planeta Terra de expiações e provas. E esses espíritos, como têm muito a expiar e fazem o mal calculado, é diferente do mal por ignorância. Nós cometemos, segundo o Espírito Emmanuel, muitos males por ignorância, porque não avançamos ainda, mas muitos outros a gente gosta de cometer. Às vezes a gente pensa que foi uma influência do espírito obsessor. Mas a gente fazendo um autoconhecimento mais complexo, apenas não dos nossos impulsos, do nosso comportamento, mas sim do que nós somos realmente, nós vamos ver que nós temos um departamento mental, uma casa mental. Essa casa mental tem 3 andares. Tem um andar de baixo. Esse andar de baixo representa o nosso passado. Todo o nosso passado, todos os detalhes das nossas experiências estão arquivados lá. Nossos atos, nossos impulsos, está tudo lá. Representaria o nosso passado, que chamamos de subconsciente. Mas tem uma área muito ligada ao subconsciente, que é o consciente, é o presente. É o que estamos vivenciando aqui. Mas ela é muito influenciada por esse passado. E é necessário para a gente tomar esses impulsos. E também, esse consciente, que representa o presente, ele é a ferramenta que nós temos para impulsionar uma área, que é o andar superior, que chamamos de superconsciente, que é a área divina, que todos nós já temos, só não sabemos elaborar as substâncias que estão nele. É a parte divina, é a parte que diz assim: não faça isso. É a parte nobre da nossa mente. Todos nós temos, todos nós já desenvolvemos. Ela vai amadurecendo. Diferente do princípio dos tempos. Hoje a gente já tem uma grande substância para dizer para a gente assim: isso é alguma coisa que você está sentindo que não está certo essa escolha. Mas, como é um mundo de expiações e provas, como a gente falou, é de espíritos teimosos, muito representado pelo simbolismo de Adão e Eva, né? Espíritos que foram expulsos do paraíso e foram viver aonde? Fora do paraíso. Vieram de um planeta muito bom, maravilhoso, cheio de brinquedos, cheio de doces, cheio de celular, smartphone. O Instagram lá era muito maior do que o Instagram daqui. Era uma maravilha. Mas ninguém falava mal do outro. Ninguém usava essas redes sociais lá para fingir que não era. Eles eram espíritos bons, não havia o mal. Então, foram expulsos desse lugar para viver num planeta que chamamos de prova-expiação. Desobediente. E ainda continuamos a desobedecer muitas das normas, por estarmos muito presos aos regulamentos do mundo material, esse mundo existencial aqui. Então, quando falamos isso, eu queria esclarecer para vocês, inicialmente, para a gente entrar no tema, que esse é o mundo que a gente habita. Não é um mundo de flores. É um mundo de espíritos com muita dificuldade de cumprir as leis divinas. Mas não é um mundo só material. O planeta Terra, nos anos 50, Emmanuel falou que tinha 20 bilhões de espíritos. E naquela época havia 12 bilhões de encarnados. Hoje a gente tem, ou mais ou menos, 8 bilhões de encarnados aí. Então,
se aumentar é muito pouco, 20 bilhões de espíritos menos 8, tem 12 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Então o mundo espiritual não é o que a gente aparenta acreditar. Não é o céu da mitologia das crenças antigas. É um céu, um mundo espiritual do mundo de expiações e provas. Então, isso me trouxe uma livre resposta para a minha questão, que indaguei no começo. Agora eu entendi porque a gente quer reencarnar aqui. Porque o mundo espiritual, ele tem muito mais espíritos nesse plano do que os encarnados. Então, que aqui é o sofrimento grande, lá é muito maior. Então, só vem para cá 3 personagens. Aqueles personagens em missões, que não precisam reencarnar aqui, para ajudar os espíritos a evoluir. Os espíritos que reencarnam para ajudar os seus amados, que ainda continuam na teimosia, e os teimosos. Creiam, gente, os teimosos vêm em maior número. Então, o maior número de espíritos no mundo espiritual é de delinquentes das leis divinas, que precisam, roubam, querem sair da situação em que se encontram para estar aqui. Então, o prelúdio da volta ao mundo material, ele é definido por uma angústia que o espírito vai ter em querer voltar para a Terra. Um querendo colocar uma missão, cumprir uma missão para ajudar a humanidade. Não é uma missão familiar, ela é coletiva. O espírito que quer ajudar a família, ele tem um certo nível evolutivo superior, ou um grupo familiar, e aqueles que precisam espiar, passar por provas. E senão ele não sai da condição em que se encontra no plano espiritual. E mesmo aqueles que estão no mundo espiritual, nós vamos encontrar muitos que se encontram em regiões, que poderíamos dizer assim, mais felizes do que a Terra, onde há uma certa disciplina, onde as pessoas se organizam com uma certa moral, e temos a informação, por exemplo, com mais detalhe, da coluna nosso lar. A coluna nosso lar é a descrição mais detalhada, apesar de ser muito pouquíssima, mas pelo menos dá um princípio de entendimento como funciona uma cidade espiritual organizada, porque tem cidade espiritual desorganizadas, tem cidades espirituais que ainda vivem uma certa intelectualidade muito semelhante à da Terra, mas nosso lar é uma colônia, uma cidade de transição. Ela está para aqueles espíritos que querem almejar algo muito maior e aqueles que estão presos aqui à Terra. Essa mescla. A maioria é daqueles que precisam, estão presos a certas responsabilidades aqui na Terra, com pessoas, com um grupo social, e precisam voltar para a Terra. Então, mesmo nessas regiões relativamente felizes, nós vamos encontrar espíritos que, antes de reencarnar, ele vai sentir assim um chamamento. Algo na sua mente que vai determinar que chegou a hora. Quem leu o livro do Nosso Lar vai ver a nossa querida Laura, né? Uma mulher maravilhosa, mas que no seu subconsciente, no seu cérebro espiritual, nesse andar, mesmo que ela não lembrasse, ela tinha delitos no passado. Olha, a mulher com marido, filho lá no plano espiritual. Casa, um jardim, uma espécie de vida bem organizada, numa cidade que todo mundo ora diariamente, coletivamente. E que há, assim, uma organização, uma disciplina tão grande e organizada que lhe dá segurança. Aqui a gente tem que morar numa vila, mas tem que se proteger de seres e tudo mais. E essa cidade espiritual era algo assim, quando eu li na adolescência o livro do Nosso Lar, eu dizia assim, eu quero morar lá, e nunca mais eu quero sair. Nunca mais eu quero sair. Mas Dona Laura
também não queria sair. De repente, ela e o marido começaram a ter pesadelos. É o aviso de que chegou o momento. Pesadelos terríveis, e ela não sabia de onde vinha. Porque esse pesadelo, o sono espiritual é diferente do sono aqui, do nosso. Bem diferente. Ele é mais líquido, mais lúcido. E o sonho dela, na verdade, era uma eclosão do seu subconsciente, lembranças do passado, tão reais que perturbavam ela e o marido. Consultavam os técnicos lá da cidade espiritual, detectaram que havia delitos no passado que precisavam ser reparados. Lhe deram por espírito 300 anos do passado dela, porque era o máximo que ela podia alcançar, porque além disso ela não poderia acessar. Nesses 300 anos, eles passaram alguns anos estudando para ver se rememoriza, trazer para o consciente essas memórias. Depois foi feito um trabalho magnético para que eles lembrassem realmente. Lembraram. Talvez, aquele relatório foi dado para eles não se impactar tanto com a lembrança, se preparar para a lembrança. Porque o remorso é algo que a gente não controla. E mesmo assim sentir o remorso e necessidade de reencarnar e reparar o erro que cometeu. Primeiro o marido foi, depois ela foi. Porque talvez algumas pessoas estranham, mas eles não podiam reparar lá mesmo. Isso não é algo exterior, é algo interior. Vai dizer para um deprimido, para ele jogar essas coisas para lá. Como se instalar no meio das palavras que quer tirar ele da depressão. Não tira. Os conflitos interiores e mentais, eles não são facilmente tratados, principalmente na área do espírito, apenas com palavras. É preciso experimentar, registrar nesse arquivo do subconsciente, através do consciente, elaborando algumas substâncias do superconsciente para que a gente possa ter forças amanhã de lembrar sem se perturbar. É um auto-perdão, poderíamos dizer assim, promovido pela espiritualidade maior naquela reencarnação reparatória. Até André Luiz dizia, mas a senhora vai reencarnar, vai voltar para a Terra. Parecia eu, né? Mas voltar para a Terra, Deus me livre. Ainda mais quando nós vivíamos um momento difícil da história da humanidade, estamos vivendo ainda, que é a transição, né, planetária, que é uma casa em reforma, né? Aquela bagunça aqui de um lado, cimento do outro. Você não aguenta nem olhar para a cara do pedreiro atrasa, e aquela confusão toda é conflito. A casa, terra, está em obras, está em reforma. Então, por isso, espíritos, eles se preparam para a reencarnação. Não é assim simplesmente jogar e reencarnar. Nós estamos numa fase da evolução do planeta em que a grande maioria, a média, as reencarnações são planejadas com muitos detalhes. Muito detalhe. A grande maioria reencarna com um detalhamento de programação espiritual muito grande. Não é só nascer em qualquer família. Tem que ter laços que possam criar circunstâncias para que aquela reparação mental possa ter um sucesso após a sua volta ao plano espiritual. Então, muitas vezes, temos uma obra chamada Memória do Suicida, que vai dizer como é que se dá esse prelúdio, né? Seria assim uma espécie de programação. O Espírito Camilo, que é o personagem da obra, da médium Ivone do Amaral Pereira, era um suicida. Ele disse que adiou, que ele tinha medo de voltar a reencarnar, por conta do delito que ele cometeu. Ele já tinha cometido tantos delitos nas outras encarnações, mas tantos, que está na obra, cruéis, que a última encarnação que ele teve seria o último momento da qual ele iria reparar todo aquele mal que ele cometeu, de um mal de uma encarnação. E olha que ele passou por outras encarnações expiatórias, mas aquela seria, digamos assim, a última prestação. Mas na última prestação, gente, ele fraquejou. Era um poeta português muito famoso na época, mas teve uma cegueira, já na idade avançada, não suportou ficar cego, um escritor, e cometeu um suicídio.
foi para as regiões inferiores. Mas ele se sentiu assim, depois de resgatado, de muito sofrimento, sentiu que deveria retardar a sua reencarnação. E tentou de todos os modos. Outros companheiros que conheciam lá na colônia reparadora dos suicidas, ele conheceu, voltaram a reencarnar. Mas ele tinha medo. Mas chegou um momento que parece que a mente dele começou a perturbar. Aí perturbou, ele foi consultar e disse: olha, só tem um jeito, reencarnar. Então, que adianta, gente, respondendo a minha questão íntima do passado? Que adianta a gente estar num lugar muito bonito, cheio de flores, jardins, as pessoas cantando, né? Todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, a feirinha dentro de casa e a mente desarmonizada. E a mente desarmonizada. Ninguém suporta. Então, mesmo eles, como é que eu faço para sair dessa? Os Espíritos vão dizer: só reencarnou. Que é um mecanismo de constrição mental do nosso passado para os porões do subconsciente, para no futuro a gente pouco a pouco ir diluindo essas sombras, porque ela está tão ativa no mundo espiritual, a nossa culpa, o nosso remorso, que não temos paz, não temos tranquilidade. E eles, quando somos admitidos a uma reencarnação, a gente dá graças a Deus, agradece imensamente pela oportunidade, mesmo com medo. Dona Laura tinha medo, mas ela tinha certeza que ia ser ajudada e amparada. É muito bom a gente estar no plano espiritual, porque a gente vê essa experiência de muita gente que vem para cá, é amparada e volta bem. É diferente da gente aqui. A gente está fazendo uma prova sem fila, podemos filar. Apesar de um amparo muito grande da espiritualidade maior, mas nas nossas provas não podemos filar. Eles apenas nos lembram dos nossos compromissos, mas na hora da escolha é toda nossa. E aí a gente, com esse amparo, tem mais chance de sucesso. Por isso que os espíritos vêm por esse amparo. Mas esse amparo depende muito de uma prática simples, a prática do bem. A questão 982 do Livro dos Espíritos, porque não reencarna aqui na Terra somente espíritos espíritas, reencarnam católicos, protestantes, hinduístas, espíritos que vão ser terroristas, espíritos que vão ser assassinos, espíritos que vão ser cientistas, espíritos que vão ser malandros. Não é isso? Porque eles tiveram oportunidade, todos receberam oportunidades. Talvez alguns deles a última nesse planeta, nessa fase de transição. Então nós temos um quarto grupo de espíritos muito delinquentes que estão recebendo uma última oportunidade para voltar ao caminho do bem. Então a prática do bem é a salvação de todos. Aí na 982 Kardec pergunta: e quem não acredita no espiritismo, na reencarnação, e nem as pratica, eles não terão sucesso no plano espiritual? Aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus seria injusto. Não é ser espírito que determina se a gente vai para um lugar feliz no plano espiritual na vida futura. É o bem que se faz. Questão 982. E outras questões lá só vai falar do bem. Lê André Luiz só vai falar do bem. Lê Joaninha só vai falar do bem. O espírito de verdade, fora da caridade, é uma salvação. Então o que nos falta? E o espírito vai dizer: vontade, perseverança. No mundo de provas e expiações, tem que ter muita vontade de mudar e muita persistência e perseverança para vencer os obstáculos. Porque no mundo de provas e expiações não sofre apenas os maus, sofrem as pessoas boas, os homens de bem. Porque é um mundo de delinquentes em todas as áreas. Não vamos descrever aqui para não criar ondas mentais. A gente sabe do que estamos falando. Então, antes de reencarnar, há sempre temor. Tem um espírito missionário, quando reencarna aqui, vamos ter esse exemplo no livro Renúncia, do espírito Emmanuel.
chamado Alcione. Alcione é um espírito, gente, que vivia numa região espiritual, mas tinha família aqui. É aquele missionário que veio para ajudar a família. Então, esse espírito tinha um espírito aqui que no passado foram amantes. E ela era apaixonada por ele, e ele por ela, chamado Polos. Mas ele estava nas zonas inferiores, e era numa dimensão fazendo trabalho na constelação de Sirius sobre a arquitetura, para trazer essas imagens na arquitetura, para a arquitetura terrestre. Então, é um espírito missionário. E trabalhava assim sem precisar reencarnar. Mas ela queria ajudar aquele grupo familiar, mas também ajudar povos. Então ela veio e sofreu. A gente não acredita no diabo não, mas o pão que o diabo amassou é uma boa frase para a gente escrever a passagem do Espírito Alcione aqui. Para ajudar a família, ajudou, mas não teve sucesso com povos nessa experiência reencarnatória. Para a gente ver. Inclusive, ela foi alertada pelo seu superior, porque ela pediu ao seu superior que falasse com Jesus para ela voltar à terra. Aí o Espírito disse: você não precisa reencarnar na terra para ajudar a sua família. Aí ela disse: mas eu quero fazer isso diretamente. Tenho meus interesses particulares. E fui autorizada a reencarnar. É um espírito missionário, com tantos outros que a gente vê ali. Mas olha, a vida desses espíritos missionários tem muita dificuldade. Mas eles têm vontade. Eles têm perseverança. Irmã Dulce foi numa reunião com os médicos do hospital que ela fundou lá, para os pobres, alertada sobre as despesas. Eles não tinham mais dinheiro para manter os doentes que chegavam. Não tinha mais espaço. Ela disse: então vamos fazer uma reunião com o seu santo, da qual ela era devota. Ela consultou durante a noite, no outro dia pela manhã, uma nova reunião com os dirigentes, com os médicos, e ela disse assim: vamos ampliar o hospital. Ampliar o hospital? Não tem dinheiro nem para pagar mas vamos, anuncia aí que a gente vai ampliar. Aquele terreno ali que está vazio, vamos ampliar. Aí no noticiário e tudo mais, apareceu gente para dar dinheiro. Não. Aí apareceu dinheiro para pagar a despesa e para construir uma nova ala do hospital. E é assim, eles não desistem. A gente desiste. Eu desisto. Meu Deus, às vezes eu passo dificuldade na minha vida e eu areio o meu anjo protetor. Tu é muito fraco isso. Às vezes eu estou deitado à noite, aí me deito, é dor na hernia de disco, é dor Aí diz assim: você quer dor na consciência? Tu é muito chato, né? Esse jogo só quem vence é você. Certa feita eu tenho uma tendinite no ombro, né? Tenho tendinite em todo lugar, gente. Mas essa especial do ombro, eu tinha certa feita e eu estava assim que não aguentava, não conseguia dormir. Aí deitei, alinhei o meu espírito protetor, porque não é meu intermediário com Deus, é ele, né? Você se acostume a alinhar com o seu espírito protetor. Aí eu disse: aí, né? Bem maluco, ele é fraco demais, nem tudo, qualquer coisa ali. Aí ele disse assim: levante daí, leve uma bolsa de gelo, deixe de ser preguiçoso, vá lá, pegue uma bolsa de gelo e bote aí. Aí eu fui feito menino pequeno, né? Fazendo bico. Aí peguei bolsa de gelo, passei uma semana botando bolsa de gelo e melhorou. Eu quero bolsa de gelo. Um minuto eu dormi. Um minuto eu dormi. Te ajuda que o céu te ajudará. Ele não falou assim: pegue a bolsa de gelo. É porque eu estava com tanto mau humor por conta da dor, que o médico assim, ele interpreta, viu? Ele interpreta o que o Espírito está dizendo. Conforme o seu estado mental, você vai interpretar tudo errado. Ainda bem que eu cheguei perto, né? Mas ele acredita assim: meu amorzinho, Edinho, chama de Edinho, meu amor, eu estou te ajudando aqui. Pega uma bolsa de gelo, eu vou te dar um passo. Agora você resfria essa área daí, para que os fluxos penetrem. E você vai ver como você vai dormir. Mas eu interpretei assim: levante seu carro, vá-se embora para a geladeira, pega o gelo, bota no ombro. Eu estava
e mau humor. Interpretei dessa forma. Então, esses espíritos, antes de reencarnar, se preparam. O espírito da nossa ordem, por exemplo, da ordem de Camilo, ele passa por vários estágios. Nem todos vão passar por esse estágio, mas a grande maioria vai. Ele primeiro se entra numa instituição para preparar o seu planejamento reencarnatório. Então, eles recebem as informações e que vão receber um espírito protetor, é a primeira fase. Um espírito protetor, que geralmente é uma pessoa que nos ama demais e sempre mais superior do que a gente. Lembre-se, mais superior não quer dizer que vai ser um espírito de anjo, tem que ser superior. Por isso que o meu é muito fraco. E superior lá nisso vai assim. Superior. Baixa um tantinho, é meu espírito protetor. Aí ele é escolhido e nos ama. E vai estar conosco, não presencialmente, mas mentalmente. E é criada essa relação, essa ligação mental. Às vezes leva de 2 a 4 anos esse processo, integralmente, para a encarnação. Mas nesse primeiro estágio, o espírito protetor. Depois uma equipe de espírito vai analisar o nosso arquivo mental. E vão fazer um relatório. E esse relatório, eles não fazem nada com esse relatório, essa equipe. Eles só fazem relatar o que viram no nosso arquivo mental. E entrega para outra equipe. A outra equipe vai fazer uma análise para ver os méritos e os deméritos, para fazer um planejamento que a gente pode suportar ou não. Feito isso, é levado essas informações para outra equipe, a equipe que vai fazer a análise de um corpo melhor. Vamos projetar um corpo para a gente que seja suficiente para suportar as nossas ondas mentais destrutivas. A gente reencarnar somente ao bel prazer, a gente destruiria o corpo rapidamente. A gente prepara um corpo mais resistente. Um médico, Henrique de Luna, conversando com o André Luiz na cama, né, ainda enfermo, ele chega a afirmar que o corpo biológico nosso é muito resistente. Ele tem uma resistência muito grande. E a gente testemunha aí pessoas que têm uma resistência muito grande. Pessoas que tentam destruir o corpo com os vícios, mas não conseguem. Alguns chegam até só tapeado para mim. Esse caso aí é cheio de dor. Nem bebe, nem fuma, nem com uma gordurinha, nem nada, só vive cheio de dor aí. Eu disse, isso é porque eu fiz isso na outra encarnação. Eu disse, que nada, olha, estou saudável, faço tudo isso, sou saudável. Mas está criando elementos mentais para destruir esse corpo. Quando esse corpo começa a desmoronar, o sofrimento é grande, porque o primeiro corpo a desmoronar e cair, se destruir, é o corpo espiritual. E esse sobrevive. O corpo pode estar saudável, mas o perispírito está enfermo. E desencarnando, o corpo vai para o buraco, vai para a terra. Os vermes vão consumir, mas seu perispírito vai chegar lá enfermo, com as enfermidades propiciadas pelos vícios. Então não tem como escapar. Isso pode estender para as futuras reencarnações sistêmicas. Então, nesse processo, analisam o melhor corpo, para depois fazerem visitas na região em que ele vai reencarnar. Às vezes eles visitam a família, o pai, a mãe. Porque, gente, normalmente, um espírito chamado Viana de Carvalho, ele tem alguns livros passados pelo médico de Valpeira Franco, tem um livro chamado A Qualidade do Pensamento Espírita, é uma obra do ano 2000 por ali. E ele faz perguntas e respostas, bem interessante. Ele diz assim, que a média no plano espiritual aqui na Terra é de 70 anos. Uns mais ou menos, mas a média de vivência no mundo espiritual entre uma encarnação e outra é 70 anos. Então dá tempo da gente espiar, dá tempo da gente se recuperar, de aprender alguma coisa e reencarnar. Né? Então a gente tem 70 anos. Então se você desencarnou, vamos usar como base 70 anos, 70 anos na evolução humana, né? Se você desencarnou há 70 anos atrás, estamos em 2024, seria lá 50, né? 1940. Então, o pensamento, a cultura, as roupas eram diferentes.
Aí você vai reencarnar no século XXI. Aí você tem que vir aqui, ver como é que é a cultura, ver como é que os pais, que tem que vestir. E ainda tem gente que reencarna aqui e se veste como os anos 70, 50, né? Se unem em grupos e querem viver aquela vida antiga, querem viver conforme aquela época, né? São saudosistas, às vezes tem que viver aquela época fortemente e traz esse reflexo aqui. Então, para que isso não seja um obstáculo na sua evolução, aí você vai conhecer a família, visita a família. Tem um espírito que antes de reencarnar, ele tinha assassinado o futuro pai em outra encarnação. Assassinou o futuro pai em outra encarnação. E foram planejar, acordaram a mãe, o pai ia reencarnar primeiro e ele iria depois. Mas só que quando chegou o dia dele reencarnar, o momento dele reencarnar, o pai começou a ter pesadelos e medo de ter filhos, porque de alguma forma ele recebia, durante o sono, a presença desse espírito para a reconciliação, para ele voltar atrás. Só que quando ele se desprendeu do corpo e se encontrava com o espírito, ele se lembrava intuitivamente que era alguém que ia fazer mal a ele, que iria lhe matar. Mas na verdade era o espírito que estava combinado a reencarnar, mas ele assassinou ele de outra vida. E vinha isso. Olha, era tão forte essa mentalização negativa, que ele ficou assim, sem condições de procriar. Seu sêmen ficou totalmente neutro por conta das ondas mentais dele. Mas depois, durante o sono, conseguiram reconciliar ele com o futuro pai. O futuro pai aceitou e ele veio a reencarnar. Estou passando essas experiências para a gente ter ideia de como é diversas as experiências antes da reencarnação. Então a gente vai ver no livro dos Espíritos respostas genéricas, mas esses exemplos ilustram bem, para a gente não ficar preso somente àquela, desse jeito, não. Cada mente, cada espírito é um universo à parte. Seu nível evolutivo. Não existe um cérebro espiritual igual ao outro. Não existe. Não existe. Os psiquiatras, vamos dizer assim, que André Luiz chama de psiquiatras iluminados, né? Algo análogo à psiquiatria daqui, que cuida da mente. Eles cuidam da mente do espírito, mas cuida cada um de um jeito diferente. Há 100 anos atrás só existia esquizofrenia. Hoje a ciência tem tanto nome para a doença mental que eu fui tentar identificar em mim algumas doenças e eu parei. Porque eu vi alguns sintomas e meu Deus do céu, eu estou doido mesmo. Eu tinha muito a ver com a rede social, né? Não é bom para hipocondria. Não é bom a rede social. Porque tem uns doutores lá, até espírita, viu? Se você tiver isso, você tem depressão. Mesmo assim, categórico de exclamação. Eu olho assim. Aí eu olhei uns 5 e tinha 10. Eu olhei os 5 e pronto, já estou doente. Graças a Deus não sou hipocondríaco. Mas quem é impressionado vai ler essas coisas de um espírita e vai ver e vai se identificar como um filho. Mas nós somos filhos do Altíssimo. Creiam nisso. Nós somos filhos do Altíssimo. Não somos qualquer coisa. Nós somos a luz do mundo. O reino de Deus está em nós. Não temamos a nossa vida e existimos nesse momento. Essa é a melhor experiência que nós estamos tendo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Muitas vezes passamos séculos sem nos encontrar. Estamos nos encontrando. O que é experiência material comparada com a experiência emocional com os nossos entes queridos? A mãe partiu, o filho partiu para o plano espiritual. Nós não nos separamos, estamos juntos e unidos. Porque o princípio da reencarnação é a mais justa expressão do amor de Deus para com todas as suas criaturas. Ele ama até os maus. Ele ama até os maus. Então, suporta as dores, as dificuldades dessa vida, porque o galardão Jesus nunca prometeu aqui na terra. Prometeu no plano espiritual.
quando vem reencarnar aqui, o chuva é grande no plano espiritual. O chuva é grande. Quando a gente desencarna aqui, o choro é grande aqui entre nós. Mas quando a gente chega lá, a festa é muito maior do que o Parque do Forró. Quando a gente volta para lá, muito maior do que o Parque do Forró. E muito mais alegre, muito mais feliz. Então, quero que vocês gravem tudo isso que nós deixamos aqui. Que não é nosso, é da doutrina espírita. Fortaleçam, perseverem. Se não tem forças, arrumem. Vá para a médica, vá para a religião. Façam alguma coisa. Tá? Ter vontade de viver, alegria de viver, esperança de viver, paz interna. Sem a ajuda do outro, a gente não consegue.